A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo número 22. O apóstolo Paulo vai tratar sobre o procedimento dos filhos da luz, como deve ser o procedimento daqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Versículo 22, ele começa dizendo: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificação, para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, aqui está as características de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele tem que abandonar as velhas práticas. Paulo vai chamar de a antiga maneira de viver. Nós temos que abandoná-las. E nós temos que nos revestir de uma nova criatura, de um novo modo de viver. Se despojar do velho homem e se revestir de um novo homem. O apóstolo Paulo aqui está ensinando aos Efésios, aos irmãos da cidade de Efésios, como deve ser o procedimento do cristão. Nós não precisamos, meu irmão, minha irmã, estudar a Bíblia com profundidade para compreender o que agrada e o que não agrada a Deus. Todos nós sabemos. Às vezes fingimos que não sabemos, né? Fingimos que não entendemos, mas no fundo, nós entendemos, nós sabemos que tais comportamentos é pecado. O problema é que tem surgido muitos estudiosos da palavra de Deus que tentam justificar os seus comportamentos usando ainda a Bíblia, usando a palavra de Deus, para dizer que aquele texto está fora de contexto e que não é bem isso que Paulo queria dizer, não é bem isso que a Bíblia ensina, era para aquele período, não é para hoje. Mas aqui Paulo está falando de comportamento. Comportamento é universal. Esse comportamento tanto é para os crentes de hoje como foi para os crentes do passado. O interessante é que ele vai dizer, nenhuma palavra torpe saia de vossas bocas, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Então o crente não pode falar palavrões, né, trazer contenda, dificuldade. E ele vai dizer, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como as maldades. Mas ele alerta no versículo 32, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Cristo os perdoou em Cristo. Se nós vivermos isso aqui, irmãos, nós vamos ser abençoados na nossa caminhada. E eu não estou falando aqui de igual esses pregadores da prosperidade, que você vai ficar rico, que você não vai ter problema, né? Que você vai ficar milionário, vai ser próspero, porque a moda hoje, a teologia de hoje é
uma teologia coach que estão ensinando por aí, né? Não se conforma com isso, você precisa vencer. Realmente, nós precisamos vencer. Mas sem essas características aqui, meu irmão, você pode até vencer financeiramente, economicamente, materialmente. Mas espiritualmente você vai estar vazio, você vai estar fraco, desamparado espiritualmente. Por isso, muitos, quando conquistam muitas coisas por aí, financeiramente, chega um momento que fica desesperado. Alguns cometem até suicídio, se distancia de Deus, esquece de cuidar do seu íntimo, da sua mente, do seu espírito, alimentar a palavra de Deus, querem viver segundo os seus desejos e as suas vontades. Então, o conselho que eu dou, meu irmão, é o que a Bíblia nos ensina. Quer ser abençoado? Vive esta palavra. Pratique essa palavra. E você vai ver algo extraordinário acontecer na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz, em nome de Jesus.